Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando, de Campina Grande, na Paraíba. E vamos iniciar então o nosso estudo da tarde, né? Que seria o estudo da noite. Nós estamos aqui todas as noites, né? Segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. Essa semana nós tivemos que alterar o nosso horário. Então, hoje e amanhã nós faremos às 17 horas, né? E aí, na semana que vem, a gente retoma o nosso horário habitual, tá? Mas vai ficar gravado, né, o estudo, então quem não puder assistir ao vivo, a maioria das pessoas acaba assistindo depois, né, o material que fica registrado, tá? Então vamos lá, pessoal, já 17 horas, vamos iniciar, né, fazendo a nossa prece, mantendo o nosso pensamento num nível mais elevado, em que nós irradiamos energias e também recebemos energias, porque criamos um canal de ligação com o plano espiritual, um hífen de luz, uma sintonia que nos permite trocarmos qualidades, sentimentos, emoções, pensamentos com a espiritualidade que está ao nosso redor e que está nos ajudando neste momento. Senhor Jesus, nós pedimos que a tua luz envolva todos os corações ligados a nós neste momento. A nossa família espiritual possa crescer, possa se ampliar com corações amigos, com pessoas queridas, que se disponham à cooperação mútua, à melhoria íntima, para que juntos possamos expandir o amor, expandir a paz, expandir o conhecimento e o discernimento espiritual. Abençoa, Senhor, todos que estão em sofrimento, tanto na terra quanto no plano espiritual. Abençoa todos aqueles que estão ao nosso redor necessitando, recém-desencarnados ou há mais tempo, mas que ainda estejam em sofrimento. Que a tua luz envolva os espíritos protetores e que nós possamos ter um excelente estudo nesta tarde. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, vamos lá, vamos em frente. Quem puder compartilhar nos grupos, né, nos vários grupos que vocês frequentam aí, que vocês participam, por favor, compartilhem, tá? Para que mais pessoas possam participar, porque o Facebook ele às vezes vai colocando dificuldades para a gente compartilhar certos conteúdos, tá? E vai criando um mecanismo muitas vezes, né, que ele tenta dificultar que a gente compartilhe, né, de certa maneira, conteúdos, né? Então, se vocês puderem nos ajudar aí, é muito bom, tá? Nos grupos de WhatsApp também, quem quiser compartilhar, né? Isso ajuda bastante aí para que pessoas participem, né, com a gente, possam conhecer o trabalho, né? O nosso estudo aqui, ele não é apenas um estudo teórico, né? É um estudo prático no sentido de que é uma verdadeira terapia espiritual, né? Sob a luz de Joana de Ângeles, através dos seus conhecimentos, ou de André Luiz, hoje é Joana de Ângeles, né? Mas outros dias André Luiz ou Kardec, né? Então nós vamos extraindo o que é necessário de sugestões, né? De novos conceitos, sempre levando para um caminho que nos faça melhorar de como nós estamos, como nós temos estado, né? Então é muito importante, tá? Eu preciso muito disso, por isso que eu estou aqui todo dia estudando com vocês, tá? É porque a gente necessita mesmo, né? Eu preciso me lembrar sempre desses conceitos, eu preciso ter sempre isso na minha mente, por necessidade mesmo, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje é o livro Momentos de Saúde e de Consciência, 35º dia de estudo. E nós estamos começando hoje um novo capítulo, que é o capítulo 4º. Devemos provavelmente terminar hoje mesmo, né?
que tem como título Conflitos e Consciência. Tá? É do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Eram dois livros a princípio, aí fizeram uma edição juntando os dois. Então nós estamos na segunda parte, que seria relativa ao livro Momentos de Consciência. Por isso que é o capítulo 4, né? Nós já fizemos todo o livro Momentos de Saúde, né? Então nós estamos na segunda parte aqui, tá? Eu estou fazendo nesse horário, pessoal, só para lembrar, e a gente andou tendo dificuldades aqui na nossa sala onde a gente faz os estudos, que é a sala onde eu atendo profissionalmente, né, como psicoterapeuta. Então estavam fazendo uma reforma numa sala aqui, estava muito barulho, inclusive no horário à noite, né, que o pessoal estava trabalhando. Então eu tive que adiantar esses últimos dias aí para 5 horas, porque no horário normal estava impossível, tá? É provisório, ok, pessoal? Semana que vem a gente volta ao normal aí. Então vamos lá, né? Os alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica e as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. No alicerce do inconsciente, né? O inconsciente nosso é um inconsciente muito profundo, o inconsciente de qualquer um de nós. Nós temos aí em torno de 15 milhões de anos, né? Pelo que Emmanuel nos fala, né? Nós temos um bom período aí de vivência. E nesse período nós fomos guardando nos arquivos do inconsciente, nós fomos guardando o registro de todas as experiências vividas. Só assim que nós podíamos ir aprendendo, guardando e melhorando. Nascendo, morrendo, renascendo, vivendo, né? Morrendo de novo, mas sempre guardando as experiências vividas. Só assim que nós passamos de seres unicelulares a seres mais complexos, né? Evolutivamente falando, como nós somos hoje, como seres humanos. Tá? Nesse processo aí teriam sido aproximadamente 15 milhões de anos. Né? Então imagina o nosso inconsciente, como é que ele é vasto. E como é que nós trazemos em nós toda a nossa historiografia, né? A nossa história, a nossa biografia. Né? Então, é aquela cebola, né? Lembra aquela cebola cortada na metade, que tem as camadas da cebola, né? Ok? Todo mundo conhece cebola. Então, cada encarnação nossa, vão pensar que é uma camada ali naquela cebola. As que estão mais por fora são as mais recentes. As que estão mais no miolo ali são as mais antigas. Só que nós temos 15 milhões de. Essa cebola aí tem 15 milhões de anos. Ela está um pouquinho passada, né? Ai, ai. Então, nós passamos um largo período nos reinos inferiores, né? A gente estudou bastante isso no Livro dos Espíritos, também aqui nos demais livros, né? André Luiz, Joana de Anjos, né? Então, tudo isso, pessoal, é o que ela está falando aqui, ó. Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica e as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas, né? Então, chega o momento que nós entramos na fase humana, né? Período das cavernas lá, né? Pedra lascada, pedra polida. Então, chega uma hora que nós entramos na fase humana e continuamos a registrar todas as conquistas psicológicas de cada encarnação que a gente foi tendo, nos estratos do inconsciente, né? Os estratos, como se fossem os estratos geológicos, né? Num certo pedaço de terra, né? Conforme as eras, você tem os estratos geológicos. Né? No nosso inconsciente, nós temos os estratos lá o resumo lá, as faixas que foram gravadas de cada encarnação. Né?
Então, só relembrando, né? Só relembrando, quando a gente está no processo de gestação, nós estamos recapitulando toda a evolução das espécies, desde que a vida surgiu dentro da água. Por isso que Jesus falava, eu preciso nascer da água e do Espírito. Né? Ninguém vai ver do reino do céu se eu não nascer de novo. Né? É preciso renascer da água e do Espírito. Né? Por quê? Nós temos que voltar sempre ao ventre materno, né? E começar como uma célulazinha única que se divide 4, 8, 16, 32, né? E vai se desenvolvendo e formando um novo corpo. Nesse processo embriológico, nós recapitulamos toda a evolução das espécies, todas as fases que nós já passamos. E depois, quando a gente nasce, a gente começa a recapitular todas as experiências vividas na fase humana. Então, nós vamos recapitulando todas as conquistas que nós tivemos na fase humana, né? O andar ereto, a fala, né? Todos os processos cognitivos, né? O entrar em contato com o ambiente, tomar contato com o ambiente, com a realidade, todas as inteligências que nós desenvolvemos, nós vamos relembrando durante a nossa infância, né? A gente vai retomando até chegar à fase madura, fase adulta, na plenitude das nossas forças físicas e psíquicas. É todo um processo de relembrar, né? E tudo isso, aquisição da consciência, né, João Franco? E tudo isso porque nós temos registrados, né, outras experiências iguais a essa no nosso inconsciente. E com os estímulos do ambiente que nós nascemos e crescemos, né, o ambiente social que nós renascemos, com os estímulos nós vamos relembrando, né, nós vamos reaprendendo. Por isso que Platão, aquele filósofo grego, né, falava que aprender é recordar, né? Então nós vamos recordando, né, que é o aprendizado nosso aqui, nós vamos recordando. Conforme os estímulos que vamos recebendo, nós vamos buscando no inconsciente. Peraí, o que que eu tenho para resolver esse problema aqui que está surgindo? Onde que eu já vivi isso aqui? Aí a gente vai lá no HD lá, e vai lá no HD, vai descobrir. É que eu, né? Sem que nós lembremos do passado, mas a gente vai buscar subsídios. Inconscientemente, né, sem que a gente perceba, nós estamos sempre buscando subsídios lá no inconsciente. Entendeu? Sempre buscando subsídios. Aí você encontra, começa a descobrir o sexo oposto, né? A determinada fase da infância, né? E vai crescendo e vai descobrindo as diferenças, né? E começa a surgir a atração pelo sexo oposto em um determinado momento, que varia de pessoa a pessoa. E aí você começa, peraí, onde é que eu tenho. Que lembranças que eu tenho nesse sentido, né? Onde é que eu já vi esse bicho aí? Esse bicho homem ou esse bicho mulher, né? Onde é que eu já vi esse bicho aí? Como é que eu faço para lidar com esse negócio aí, né? E aí a gente vai buscar lá nas experiências passadas, onde é que a gente lidou, né? Com as experiências, né? Com o sexo oposto e tal. Certo? Em todos os sentidos. Estou dando só um exemplo, né? Mas em todos os sentidos a gente está sempre buscando, né? Se a gente fica doente, imediatamente o nosso inconsciente começa. Onde é que eu já vivi alguma coisa parecida com isso para eu saber em que eu me baseio para me comportar diante disso? Diante de uma doença, diante de uma dor, diante de um acidente, diante de uma perda. Nosso inconsciente, nossa mente, né? Está sempre buscando ali subsídios para a gente entender como agir. O problema é que muitas vezes o que surge dessa busca são mais conflitos do passado, né? A gente vai falar sobre isso. A gente vai buscar subsídios e a gente encontra um monte de tranqueira lá do passado. Um monte de problema do passado, né? Que a gente já viveu. Aí ressurgem conflitos, muitas vezes que complicam as situações, né?
Então, nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica e as aquisições psicológicas, né, do ser em forma de experiências vividas, tá? O que que a gente já viveu. Toda vez que uma delas não pôde ser assimilada e passou aos arquivos profundos, permanecerá como possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme, reaparecendo na feição de conflito. Tá? Então, o que que ela quer dizer com isso, né? Nós temos as nossas vivências aqui no aqui e agora. Por exemplo, se nós estamos aqui vivendo esse estudo, nós estamos registrando a energia desse momento. Nós estamos entendendo aqui o que está sendo proposto, a gente está tendo um determinado sentimento com a vivência nossa aqui. Pode ser uma vivência boa, agradável, harmoniosa, feliz, alegre, e pode ser uma experiência tensa, dolorida, amargurada, uma experiência assustadora, né? Que mexe muito com a minha emoção, num sentido assim muito ruim, muito negativo, né? Que eu posso registrar isso como um momento traumático até, né? Então tem uma grande oscilação emocional nesse momento aqui que eu registrei. E isso está registrado em mim. Eu estou falando, usando aqui agora como exemplo, né? Mas pode ser uma experiência em casa, com um familiar, ou no trabalho, ou no trânsito, ou em qualquer lugar, né? Um assalto que você sofre, você tem um grande choque emocional e que você pode trabalhar isso é, usando do raciocínio lógico, usando do sentimento, do conhecimento do evangelho, usando do entendimento que você já tem para trabalhar esse registro, ou você vai guardar isso sem trabalhar mesmo. Ou você só vai tentar esquecer disso, reprimir isso no inconsciente e vai ficar lá guardado porque você quis esquecer, fala, deixa eu deixar isso de lado. E aí não trabalhou isso, não dissolveu, não diluiu. Ficou como um núcleo de forças densas acumuladas, né? Uma grande oscilação emocional, forças mentais, emocionais, né? Guardadas como um núcleo de forças densas, negativas. Certo, pessoal? Okay? Isso fica guardado lá no inconsciente. Lembra aquela cebola, né, que eu falava, as camadas lá? Então, fica como se fosse uma sujeirinha lá dentro de um certo momento da camada lá. Nós estamos gravando lá, é como se fosse um LP. Você está gravando a faixa atual aí do LP. E no caso seria a última faixa, a faixa de fora, né? Você está gravando ali. Tá, não tem muita oscilação, tá tudo bem. De repente tem um, né? Então aquilo é como se fosse um arranhão ali no disco. Ou como se fosse um núcleo de forças densas, uma sujeira ali no LP. Quem é da época do LP aí já tá lembrando que eu tô falando. Certo, pessoal? Ok? Então, faz sentido para vocês? Vocês lembram do LP aí? Certo? Então, esse conteúdo ele fica lá guardado, porque não foi trabalhado, não foi expresso, não foi traduzido em palavras. Aquela emoção não foi fragmentada em forma de palavras. Quando a gente traduz sentimentos em palavras, você está fragmentando. As palavras são fragmentos de energia que estavam fazendo sintomas em nós. Estavam sintomas emocionais, mentais, físicos, né? Causando problemas em nós. Quando a gente começa a falar, traduzir os sentimentos em palavra, em consciência, né? De forma organizada, você está pondo para fora aquilo. Você está colocando para fora a energia que estava fazendo mal.
frequentemente a energia que estava no inconsciente, né? E que emergiu no momento certo, né? E você tomou consciência disso e expressou num processo psicoterápico, né? Certo? Ou no dia a dia, você estava lendo um livro, de repente você lembrou de uma coisa que estava adormecida há muito tempo, né? E aquilo veio à consciência, né? Muitas vezes nós não chegamos a entrar em contato exatamente, a nos conscientizar, porque certos conteúdos estão em estratos muito profundos do inconsciente. Mas a emoção daquelas vivências, elas vêm à tona. Elas vêm até o consciente. Entendeu? Nós podemos não saber de onde que está vindo, mas elas se expressam. As pessoas que eu já fui, elas se expressam por vezes no meu presente e também no de vocês. A emoção nossa faz muito ponte com o passado, o presente com o passado. Muitas vezes vem uma emoção em nós que nós não sabemos de onde vem. Diante de um determinado estímulo, pode ser dessa vida, pode, e pode ser de outras existências. Pode ser sentimentos, emoções que vêm de coisas muito antigas, guardadas, né? Mas se estão vindo à tona, se estão vindo à tona, já é bom, né? Porque elas estão conseguindo ser expressas e elas vão sendo diluídas. Elas vão sendo diluídas. Tá? À medida que elas vão se expressando, elas vão perdendo a força. É como uma lembrança muito difícil que a gente tem às vezes, que a gente nem consegue conversar com alguém para falar daquilo que nós vivemos. E aquilo é tão ruim que eu não consigo nem falar, nem expressar aquilo. Mas aí eu começo a expressar com dificuldades, aí vem muita emoção, vem raiva, vem um monte de coisa. E aí você vai expressando, né? Fala várias vezes sobre aquele assunto e vai trabalhando. Daqui a pouco você é capaz de falar com aquele mesmo assunto de uma maneira totalmente tranquila. Às vezes consegue até achar graça de algumas coisas que antes não conseguia. Né? Você consegue olhar até certos aspectos mais, né, menos drásticos, vamos dizer assim. Tá? Mas é assim. Porque as recordações, o que a gente viveu não muda. Por quê? Foi o que a gente viveu, isso não vai mudar. Né? Foi a realidade que a gente viveu. Agora, a emoção associada àquela vivência, isso muda. Né? A vivência em si não muda, não se altera. Ela vai ficar registrada do jeito que ela foi. Agora, a emoção que estava associada à recordação muda. Entendeu? E aí a emoção ela deixa de ser negativa e com o tempo ela pode se transformar até numa emoção positiva, no sentido de que você está enxergando o aprendizado que você obteve a partir daquilo. Agora analisando, né, o aprendizado que você tirou disso tudo, né? Certo, pessoal? Ok? Então, aquilo que foi só guardado, reprimido, recalcado, né? Aquilo que foi lá empurrado para o inconsciente, porque a gente queria esquecer mesmo. Porque Deus me livre ficar lembrando disso, eu não sei o que fazer com isso, põe lá no inconsciente. Só que aquilo ali fica corroendo, fica roubando a energia lá dentro do inconsciente. E aí o quantum de energia que chega até o presente é um quantum bem menor do que seria. Porque nós estamos perdendo energia lá no inconsciente, tentando resolver lá esses núcleos de força lá, ficam roubando energia no inconsciente. Então a energia que chega até nós no presente é uma fração bem menor do que aquela que saiu lá do núcleo do eu divino lá, do self, né? Que é o núcleo, como se fosse um sol irradiando, né? Então a energia que chega até a consciência, até a periferia da cebola ali, né?
que é a que nós estamos vivendo hoje, é muito menor do que aquela que saiu do núcleo, lá do centro da cebola lá. Certo? Ok? A daí colocou, não podemos mudar o fato, mas podemos mudar a forma de lidar com o fato. Exatamente, é isso mesmo. Então a gente vai falando, né, vai expressando a raiva, a, vai expressando as emoções de um modo geral, né? Isso vai diluindo aquela energia que estava guardada, né? E vai mudando o modo da gente ver aquela vivência, aquela experiência, né? Ela deixa de ser uma experiência absolutamente negativa e passa a ser um aprendizado, inclusive do que não fazer, né? Então a gente tem que transformar as experiências negativas que a gente teve em aprendizados do que não fazer com o próximo, né? De como não fazer no trato com o próximo, né? Devido ao que a gente sofreu ou que a gente fez alguém sofrer, né? Então a gente vai tirando o aprendizado de cada experiência, certo? E quando a gente não faz isso, fica lá os núcleos lá no inconsciente com tendência a emergir em certos momentos e geralmente emergir mais drasticamente do que quando ele foi formado, vamos dizer assim. Então, ele foi experienciado uma certa época da sua vida, você reprimiu aquilo vai ficar fazendo mal no inconsciente e vai ressurgir num outro momento inesperado na sua vida, na nossa vida, e de várias formas, né? Ou físicas ou emocionais, para ser trabalhado. Porque é um processo autolimpante, né? Nós temos no nosso inconsciente um mecanismo autolimpante. Então, esses resíduos, vamos entender como resíduos, né? Essas sujeiras do inconsciente, esses resíduos, essas fixações, esses pontos de fixação no inconsciente, eles dificultam o funcionamento, bom funcionamento da nossa mente. Roubam energia. Vocês imaginam eu tô vendo que hoje vai ser devagar aqui o negócio, porque o assunto ele permite a gente desdobrar várias coisas, né? Mas vamos devagarzinho, sem pressa, né? Então, você imagina o computador, ele não tem o desfragmentador, né? Ela tem, né? A gente costuma, na manutenção do computador, faz a desfragmentação, né? Hoje ele faz quase que sozinho isso, né? Mas antigamente a gente tinha que dar ordem para ele desfragmentar, para fazer tudo, né? É mais ou menos isso, né? Nós temos na nossa mente esse processo de reorganização, de desfragmentação, de eliminação de coisas inúteis, coisas, resíduos, né? E aí nós temos que, a gente tem que lidar uma hora ou outra com esses resíduos, né? Porque eles vêm à tona, eles emergem para que sejam trabalhados, uma tentativa de nós trabalharmos no consciente, né? Por isso que vem à tona, né? Deixa eu ver aqui a coisa. Cadê isso aqui? Ah, tá aqui, já foi, né? Aqui já foi. Toda vez que uma delas não pôde ser assimilada e passou aos arquivos profundos, permanecerá como possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme, né? Que é o que a gente falou. Reaparecendo na feição de conflito, né? Então vai ressurgir, reaparecer na feição de conflito. São sentimentos que vêm à tona e eu não me reconheço. Aí você fala assim, nossa, mas eu fiz uma coisa que não é de mim. Eu não sou assim. A hora que eu vi, eu tava falando, eu tava xingando, eu tava batendo, tava descontrolado, eu tava... Então, gera conflito. Aquele conteúdo emerge, né? Conteúdos do passado, pode ser dessa encarnação mesmo, ou de outras, né? Mas conteúdos, sentimentos, emoções emergem e parecem em contradição com o meu eu do agora.
Então a gente se desconhece. Isso choca a gente e choca as pessoas também às vezes, né? Tá? Certo? Então, os conflitos resultam igualmente das ambições insatisfeitas, né? Ambições insatisfeitas. Você ambicionou muito determinada coisa e se frustrou, né? Não conseguiu realizar aquilo. Muitas vezes aquilo fica guardado, não foi entendido aquilo, não foi trabalhado de uma forma boa, aquilo só ficou lá, aquela insatisfação, os desejos frustrados, né? As manifestações íntimas que ficaram recalcadas sem o concurso da razão, né? Então a gente só vivenciou, mas não trabalhou aquilo, só sentiu, sofreu, ficou bravo, ficou insatisfeito, ficou frustrado, ficou desanimado e não trabalhou, não tentou entender o que que essa experiência quis dizer, o que que tinha por detrás disso. As ambições estavam estruturadas de forma correta? O como foi buscado isso foi correto, foi errado? Em que ponto foi errado? Em que ponto foi certo? O que que eu podia fazer diferente? Vocês entendem? É todo um processo racional e que também se torna um processo emocional, né? Porque a gente vai trabalhando isso racionalmente, vai também mexendo com as emoções. As emoções elas vão reagindo também conforme a gente enxerga as coisas. Nós vamos mudando o modo de sentir conforme a gente enxerga as coisas, certo? Ok? Se alguém nos ofende muito, alguém nos ofende, xinga a gente, está descontrolado, não sei o quê. E você recebe aquilo só como ofensa. Você recebe aquilo como uma agressão apenas, né? Uma coisa pessoal. Poxa vida, né? O que que eu fiz para essa pessoa, para ela me tratar assim, não sei o quê. Ou você pode sofrer essa mesma agressão, essa ofensa, esse descontrole todo e lembrar que a pessoa acabou de perder a mãe com câncer, acabou de perder o pai, né? Um acidente, acabou de sofrer a perda de um filho ou qualquer outro problema grave, né? Que a pessoa está passando. Quer dizer, essa informação ela pode mudar totalmente o modo da gente reagir a uma ofensa que a gente receba, uma agressão que a gente receba. Eu sei que não é fácil, mas vocês entendem? Assim, dependendo de como, das informações que a gente tem, dependendo de como a gente está enxergando esse momento, o nosso sentimento pode ser outro. E a gente pode sair até rapidamente de uma situação em que você ficou com raiva pelo que sofreu e você sentir piedade da pessoa. Poxa, eu não sabia que a pessoa estava assim, né? Eu fiquei bravo com a pessoa porque a pessoa estava tão desequilibrada, mas agora você me falando que ela está passando por essas dificuldades, nossa senhora, o que a pessoa fez é pouco, né? Quer dizer, eu compreendo totalmente o desequilíbrio da pessoa, e tal, né? Então, pode acontecer essa situação, né? Demonstrando que o modo como a gente enxerga, o modo como a gente tem, a gente vê a vida e as pessoas e os momentos, né? Conforme as informações que a gente tem, pode mudar bem o contexto ali do como a gente reage, né? Àquilo, certo? A gente sente compaixão, né? Então, por isso que o processo racional é tão importante, a gente unir sentimento e razão, razão e sentimento, né? Que a Joana fala que é o próprio processo de amadurecimento mental, né? E também afetivo, de certo modo, é a gente unir sentimento e razão, né? Para equilibrar essa relação aí, né? Só a razão a gente fica muito frio, né? Só sentimento a gente fica cego, tá? Então os dois têm que estar em equilíbrio, né? O ser humano, libertando-se das heranças do primarismo, né, do primitivismo,
estagia na fronteira dos hábitos instintivos e do discernimento do que lhe é factível realizar, né? Então, à medida que nós vamos avançando no processo evolutivo, nós vamos ali no limite, né? A gente se percebe no limite das heranças do primarismo, dos hábitos instintivos, com o discernimento que agora a gente tem de como agir, de como realizar as coisas. Quer dizer, não é mais só dos hábitos instintivos, né? A agressividade, não é só a sensualidade, não é mais isso só. Agora tem a razão, agora tem a realidade toda ao nosso redor, né? Tem princípios morais, né? Na convivência com as pessoas. Então, tem um conhecimento espiritual, né? Que a gente vai tendo. Então, a gente começa a ser muito mais criterioso do que apenas, né? Deixar rolar, vamos dizer assim. Apenas, né? A gente vai sendo muito mais criterioso, né? Nós não estamos só ao sabor dos instintos, ao sabor dos prazeres. Nós temos agora um princípio de realidade também, que nos faz relativizar a busca do prazer ou relativizar as conquistas que a gente queira, né, imediatas. O instinto pede para gente. Então nós temos agora o princípio de realidade nos dizendo, ó, você quer tal coisa? Então vamos trabalhar para conquistar, vamos estudar, vamos lá roubar, né? Você quer sexo? Então, né? Vamos chegar no momento certo, vamos conversar, vamos namorar, vamos aprofundar uma relação afetiva, né? Não é chegar lá e agredir alguém, entendeu? Então, isso era só o primarismo lá do passado, isso era os instintos. Agora tem o princípio de realidade, agora tem todo o entendimento moral das coisas, né? Então, nós precisamos agora usar essa condição superior que nós temos, né? Certo? Para discernirmos o que devemos ou não fazer, onde, quando e com quem, né? Certo? Ok. Adaptado aos fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de forças para superar a limitação de onde nascem as incertezas e dúvidas que se transformam em complexos conflitos emocionais. A gente passa muito tempo acostumado apenas ao automatismo, né? Aquilo que é o mais fácil, né? O lado mais animalesco, mais primitivo para nós é sempre o mais fácil, né? Porque é o que a gente tem feito nos últimos milênios. Então, cair nessa atitude mais instintiva, mais primária, mais primitiva, é sempre mais fácil para gente, de certo modo, né? E a gente tem que ir superando essa limitação. A gente tem que ir superando, né? Nós temos que ir buscando recursos novos para enxergar de um modo melhor, para achar alternativas melhores, para a gente conseguir o que a gente precisa, para a gente se desenvolver nessa existência, estruturar a nossa vida, né? Então, fica entre o fazer e não fazer questões éticas importantes, né? Onde nascem as incertezas, as dúvidas, que se transformam em complexos conflitos emocionais. Tanto na relação afetiva, quanto nas questões profissionais, nas questões familiares, em todos os sentidos, né? O que, que eu devo ou não fazer, o que, que é mais fácil, o que, que é mais difícil, mas é o mais correto. As tentações surgem aí de fazer o errado, né? Aí os conflitos que surgem, né? Que se transformam em complexos conflitos emocionais, né?
Por isso que estudarmos, né, discernirmos, essa parte, né, que as religiões proporcionam, desse entendimento de Jesus, né, do Evangelho, isso nos ajuda muito na nossa, né, o que o Espiritismo traz, né, as informações dos Espíritos, nos ajuda muito na nossa formação, desde a infância, adolescência até a maturidade, né, nos ajuda muito a discernir, a andarmos por caminhos mais corretos, né? Sem termos tanta coisa de que nos arrependemos. Às vezes a pessoa fala, Alexandre, se eu soubesse disso. Quando vem a conhecer o Espiritismo lá pelas tantas, né? Alexandre, se eu soubesse disso quando era mais novo, eu teria feito minha vida toda diferente, teria agido diferente. Mas cada um, né, acaba tendo as experiências que necessita, né? Buscando as experiências que necessita e passando também pelas experiências que necessita. E também tem um despertar próprio, né? Tem um despertar próprio, né? Não adianta a gente querer acelerar o rio, né? O rio corre por si, né? Não dá pra gente apressar o rio, né? E também temos que lembrar que a vida é eterna. Então, não adianta a gente ficar sofrendo pelo que não aconteceu, né? Vamos fazer agora então, vamos aproveitar o Espiritismo então, vamos aproveitar Jesus, vamos aproveitar o Evangelho, vamos aproveitar a espiritualidade, né, os estudos e olhar para frente. O que precisar, o que necessitar ser corrigido, vamos tentar corrigir. Ah, já mas está tarde demais, nunca é tarde demais. Para o espírito imortal, nunca é tarde demais. Mesmo que essa encarnação se acabe e você não conseguiu resolver certos problemas, nunca é tarde demais porque a vida continua. E todos os problemas serão solucionados. Todos os problemas serão resolvidos. Todos os males serão sanados. O tempo e a boa vontade resolverá tudo. As leis divinas, né? Resolverão tudo com o nosso empenho, né? Nós resolveremos tudo. Não tem nada que vai ficar inacabado, não tem nada que vai ficar destruído, né? Nós vamos reconstruir tudo aquilo que for necessário, né? Ok, pessoal? Então, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de mudar de atitude, sempre é tempo de fazer novas escolhas. E daqui para frente, hoje é o meu ponto de mutação. Hoje é o meu ponto de mutação. A partir de hoje, eu vou começar a seguir um caminho diferente. A partir de hoje, aqui e agora, é uma decisão. Né? Só o que precisa é isso. A gente decidir pela mudança e empenharmos nesse processo. Né? Tá? Vamos lá. Comportamentos arraigados e insegurança escamoteiam-se nos painéis dos impulsos tormentosos, complexos perturbadores, tendendo a infelicitar a criatura que lhe experimenta a constrição. Né? Então tem muita coisa guardada, né? Muitas inseguranças, né? Ela diz aqui, comportamentos arraigados e insegurança escamoteiam-se nos painéis dos impulsos tormentosos. Tem muitos comportamentos nossos agressivos, por exemplo, que eles escondem inseguranças, frustrações, não é? Carência. E a gente muitas vezes age de forma agressiva para se defender, né? Para punir o outro que no meu passado, pode nem ser esse outro do agora, mas alguém que no meu passado tenha me causado algum sofrimento, né? Mas que eu guardei aquilo e não processei, agora eu devolvo para as pessoas, né? Eu devolvo para as pessoas através de uma atitude agressiva, defensiva, né? Em que eu me escondo, eu me camuflo,
eu me protejo, né? E ao mesmo tempo sou destrutivo, porque eu fico projetando os meus conflitos sobre os outros, na minha relação com os outros, né? Porque eu estou conflitado em mim mesmo, né? E eu não consegui dissolver aqueles conflitos de infância ou de outras encarnações, não consegui dissolver. Tem muita coisa de infância, né? Que ficam aí, né? E o Jung, né? Que foi aquele psiquiatra suíço, né? Muito importante dentro do contexto da saúde mental. Ele descobriu os complexos, né? Ele estudava ali, né, atendendo aos pacientes psiquiátricos e tal. Ele percebeu, ele descobriu, né, a existência dos complexos. O que que seriam os complexos, né? Ele percebeu, ele criou uma lista de palavras, aleatoriamente, mas palavras que são significativas para nós. Família, amor, casamento, né, sexo, porque então ele criou uma lista de palavras, né, e aí ele cronometrava a velocidade da resposta da pessoa. Então era um bate-bola. Então, família. A pessoa tinha que dizer uma outra palavra ou expressar alguma coisa que tivesse a ver com o termo família, né? Aí ele percebeu que tinha certas palavras que o paciente enroscava. E o tempo de resposta era muito maior do que nas outras palavras. Então ele percebeu que quando tocava em certo tema específico, a pessoa entrava num emaranhado complexo de conflitos, né, de experiências já vividas naquele tema, e que ela era remetida àquele tema, aquele emaranhado de sentimentos, de emoções, de lembranças, que vinha tudo à tona na hora que ele colocava uma simples palavra. Então ele descobriu a existência dos complexos, né? Que nós podemos ter determinados complexos, né? Que podem bloquear a gente, inibem a nossa reação, a gente fica tímido, a gente fica inibido, a gente fica, né, temeroso, inseguro diante de certas situações, diante de certos temas, né? Por quê? Porque os conflitos em nós, eles nos aprisionam, eles roubam energia dentro de nós, né? Eles geram fixações dentro de nós. Porque tudo que é mal resolvido gera fixação em nós. Processos neuróticos. Certo? Tudo que ficou mal resolvido gera fixação. Que são aqueles núcleos de força densa, de emoções, de oscilações emocionais que ficaram registrados. Certo? Então isso acaba virando um emaranhado. Ah, mas eu amo a pessoa. Ah, mas a pessoa me fez mal. Ah, mas ela não é tão ruim. Ah, mas ela prejudicou fulano também. Então, né? Cria um emaranhado de pensamentos e sentimentos contraditórios. Se eu devo amar ou não devo amar a família, se eu devo amar ou não certa pessoa, né? Certo? Por exemplo, é muito comum nós termos o complexo de inferioridade, né? E diz, né, a Joana de Anjos diz, né, o complexo de inferioridade tem muito a ver com o passado mesmo, né? Porque quando nós erramos muito no passado, quando nós pisamos na bola em certos aspectos, nos comprometemos moralmente e tal, a gente vem, no fundo, a gente sabe que a gente pisou na bola. No fundo, a gente sabe que a gente ofendeu certas pessoas, que a gente prejudicou certas pessoas. Então a gente vem com o sentimento de ser inferior. A gente vem com o sentimento né, de ser alguém menos do que os outros. Alexandre, mas não tem coisas da infância que pode levar? Sim, tem coisas da infância que contribuem também para essa atitude, para essa conduta, para esse sentimento. Tem sim, muita coisa da infância. Às vezes até corroborando, né? Quer dizer, sendo um desencadeador no presente, justamente de sentimentos que a gente traz do passado.
Às vezes a família reforça mais ainda aquele problema, né? Que nós trazemos dentro de nós. Porque todo o mal que nós já fizemos, aquilo permanece em nós até que a gente se reconstrua, até que a gente faça o bem às pessoas, até que a gente repense a nossa vida, mude nossa atitude. Aquilo permanece em nós, esperando reparação. Por isso que caridade é tão importante, amar é tão importante, perdoar é tão importante, certo? Ok, pessoal? Então, às vezes a pessoa tem um complexo de inferioridade muito grande. Ela tenta usar até o complexo de superioridade para fugir de inferioridade. É, às vezes ela faz isso. A pessoa, ao invés de ficar no complexo de inferioridade, ela lança a mão do complexo de superioridade. Né? Só que aí, quando não aguenta manter a altivez, vamos dizer, acaba caindo naquele antigo, no complexo de inferioridade. Então, que deve ser trabalhado, não é porque a gente renasceu dessa forma e traz essa dificuldade, sempre achando que os outros estão falando da gente, que os outros estão falando, tá olhando para mim, tá tirando sarro lá de mim, né? Às vezes a pessoa está conversando coisas nada a ver comigo, mas eu estou sempre achando que é comigo. É uma coisa meio persecutória. Por quê? Porque quando eu ofendi pessoas, quando eu prejudiquei, eu fico com medo de receber de volta aquilo que eu fiz um dia às pessoas. Então eu fico numa atitude defensiva, agressiva, sempre desconfiado do outro. Porque eu tenho medo que o outro faça comigo o que eu fiz com o outro no passado. Tá? Então, isso a gente pode ir superando através do autoconhecimento, perceber que isso está ocorrendo, exercícios fraternais, exercícios de caridade, exercícios de convivência, né? Em grupo, dinâmicas de grupo. Tem muita coisa que vai ajudando para que a gente supere esse complexo de inferioridade, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer positivas no espiritismo, na casa espírita, grupos de estudo, são extremamente importantes, né? Para que a gente vá superando certas dificuldades que a gente traz do passado, que é normal, pessoal. Isso não é uma anomalia. A gente trazer dificuldades do passado não é uma anomalia. É a coisa mais normal do mundo. Todos nós trazemos, todos nós temos. Só muda o tipo de dificuldade, mais ou menos. Um é de um jeito, o outro é um pouquinho diferente. Mas todos nós temos certos problemas, né? Tá? E a gente está aqui justamente para aprender a lidar com eles e se superar, né? Por quê? Aqui ela está dizendo, porque eles tendem a infelicitar a criatura que lhe experimenta a constrição. Né? Então, se a gente percebe que a gente tem um problema, isso deve ser trabalhado, deve ser melhorado, compreendido. Eu devo deduzir o que está ocorrendo comigo, conforme os conhecimentos que eu tenho que buscar conhecimentos, né? Mudar atitude. E aí nós vamos devagarzinho, nós vamos superando, né? Esses conflitos aí, esses complexos, essas inibições, timidez, muitas coisas, né? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, porque o estudo prossegue, né? E nós já estamos na hora aqui também, né? Já está dando uma hora. Vou aproveitar a pausa natural que a gente fez aqui, né? E vamos continuar falando desse assunto ainda semana que vem, né? Mas vamos desenvolver melhor, né? Regiane, importante é irmos aprendendo, nos conhecendo e refletindo sempre sobre os nossos atos, né? É, nos conscientizando, né? Porque é a forma da gente mudar. A única forma que tem da gente mudar é a gente identificar, enxergar como temos sido, né? Como temos agido, né? Então aí a gente começa a perceber que estão existindo certas dificuldades e a partir daí eu começo a buscar soluções para melhorar, né? Tá?
Ok? Vamos então fazer a prece, né, para nos despedirmos. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento, te rogamos o auxílio para o nosso dia a dia, para nos fortalecermos nessa atitude mais positiva, nessa atitude de superação, de nos libertarmos das constrições do passado, dos equívocos do passado, mudarmos a atitude no presente, baseados agora no teu evangelho, baseados numa visão mais positiva sobre a vida, sobre as pessoas, desarmando a nós mesmos, facilitando a expressão do amor em todas as suas potencialidades. Abençoa, Senhor, a nós no plano físico e a todos no plano espiritual. Que a tua presença amorosa possa se fazer sentida em nossos lares, em nossa convivência, em todos os dias da nossa vida. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença. Tá? Amanhã a gente está aqui junto também, né? Às 17 horas, no estudo dos livros Missionários da Luz. Qualquer alteração que puder fazer ou que a gente precisar fazer, a gente comunica a vocês. Nos grupos do WhatsApp e no Facebook também. Tá bom? Então, um grande abraço. Lembrando que eu vou colocando a playlist dos estudos que a gente faz no nosso canal do YouTube, tá? Então, ali tá lá todas tem as playlists, principalmente as mais recentes, né? Que a gente está fazendo mais atualmente, elas estão todas certinhas lá, em ordem, organizadas, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.